Seguindo nosso caminho de formação e testemunho eclesial, nós queremos nos debruçar sobre a contribuição do continente latino-americano e caribenho para a próxima etapa do Sínodo sobre sinodalidade. A experiência vivida nesta fase continental consolidou o caráter participativo e comunitário da Igreja Peregrina na América Latina e no Caribe, apontando 8 temas principais que nós iremos percorrer a partir de hoje. E para conversar sobre o primeiro tema, que é o protagonismo do Espírito em uma igreja sinodal, eu recebo a irmã Teia Frigério. Ela é missionária de Maria, xaveriana, formada em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, pós-graduada em Assessoria Bíblica pela Faculdade Est e CEBI. Irmã Teia, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal, uma alegria tê-la conosco nessa conversa. Obrigada por este convite, mais uma vez presente neste programa, com muita alegria de compartilhar e refletirmos juntas. Obrigado. E quem também se conecta conosco para ajudar nessa reflexão é o professor João Cláudio Rufino, mestre e doutorando em teologia. Ele é professor da PUC São Paulo. Professor João Cláudio, seja muito bem-vindo à Igreja Sinodal. Também é uma alegria tê-lo aqui para essa conversa. Olá, é uma alegria realmente muito grande estar aqui com vocês dois, podendo compartilhar desse assunto tão importante que é a sinodalidade e a sua relação com o Espírito Santo. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu sei que refletir sobre o Espírito é um tema muito caro aos nossos dois convidados e eu quero começar a nossa conversa partindo exatamente deste tema, que é o primeiro dos 8 propostos nesta síntese do nosso continente latino-americano. O que significa afirmar que o Espírito Santo é o protagonista no processo sinodal? Quero começar ouvindo a irmã Teia e, na sequência, o professor João Cláudio. Podemos afirmar com muita segurança que o Espírito Santo é o protagonista neste processo sinodal, seja na preparação como na sua efetivação lá quando vai acontecer. Por quê? Porque Ireneu de Leão, ele diz assim, que o Pai atua no mundo através de seus 2 braços, a ação do Filho, Jesus, e o protagonismo, a ação do Espírito Santo. Espírito Santo que cada cristão, cada batizado, hospeda na sua casa, no seu corpo, a partir do batismo. Então, quem vai viver, realizar o sínodo é cada cristão, cada batizado, que é portador do Espírito Santo. Então, ele não pode não ser o protagonista deste sínodo. Este é o primeiro ponto fundamental que faz com que o Espírito Santo é o protagonista do sínodo. Através de quem? Através do nosso ser cristão, de cada pessoa cristã que vai ser protagonista em comunidade, como igreja, nesta caminhada do sínodo. Obrigado, irmã Teia. Professor João, quero ouvir também a sua contribuição, né? A irmã Teia trouxe aqui elementos importantes para a gente começar e agora queremos ouvi-lo também. Ótimo. É muito importante nós olharmos para a ação do Espírito na igreja primitiva, no dia de Pentecostes. É ele que atua fazendo com que aqueles homens e mulheres possam proclamar unidos as maravilhas de Deus. Um outro detalhe importante nesse sentido é que esse Espírito, gerador dessa unidade, e essa unidade ela vai ser de todos os membros do corpo de Cristo, ela se dá mediante essa ação do Espírito.
Sínodo é caminho conjunto. Sinodalidade é caminhar unido. E, nesse sentido, o Espírito é este que vai fazer esta liga, que vai gerar este processo de unidade profundo. E aí existe um outro detalhe. Uma igreja sinodal é uma igreja aberta a não viver aquele espectro clericalista focado apenas, nós sabemos, nos ministros ordenados, mas também uma igreja aberta à escuta, ao diálogo, muito mais aberto com todas as outras vocações. E o evento de Pentecostes, que marca essa atuação do Espírito na nova aliança, é aquela atuação que faz com que todos do corpo de Cristo, do povo de Deus, sejam autorizados ao processo da evangelização, da vivência do reino de Deus no mundo. Então, sinodalidade e espírito são fundamentais. Um não dá para ser vivido sem o outro. Essa é uma realidade desde a teologia bíblica neotestamentária. Olha aí que riqueza para nós que estamos neste processo, neste caminho sinodal, e agora já na etapa, na fase conclusiva, né, da etapa continental, com as conclusões, e este primeiro ponto sobre o protagonismo no Espírito, a irmã Téia e o professor João Cláudio trazem aqui elementos muito fortes para a nossa compreensão, né? A ação do Espírito no caminho sinodal a partir de todos nós, pelo nosso batismo, né? Somos templos, moradas deste Espírito, o Espírito que se revelou em Pentecostes e que continua atuando em nós. Agora nós sabemos que, enquanto seres humanos também, nós somos marcados por muitas situações, né? Temos aí a tentação do intimismo, dos fundamentalismos, das ideologias. Como é que nós podemos superar, né, essa tentação que às vezes confunde o caminho eclesial? João, quero ouvir você agora. Muito importante que nós tenhamos clareza que dentro da história da igreja, todas as vezes que se tratou a respeito do tema Espírito Santo, inspiração, nós temos um certo cuidado e um certo discernimento para que isso, a inspiração do Espírito, não se torne uma experiência intimista, ou seja, de um sujeito que traz uma revelação nova, não é? No sentido de ferir aquilo que é a revelação dada por Deus em Cristo Jesus. E nós tivemos, ao longo da história da igreja, alguns casos, até mesmo, de grupos que se autodeclaravam cheios do Espírito e que, no entanto, não viviam de acordo com aquilo que é a revelação do reino de Deus. Nesse sentido, é muito importante que a gente tenha sempre o Evangelho resguardado como aquele que é a medida dessa inspiração do Espírito. E o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Nesse sentido, olhando para os tempos atuais, a gente precisa entender que a sinodalidade é essa abertura a todos que podem dizer, dialogar, ter o seu lugar efetivamente na igreja, porém, a medida do discernimento é o Evangelho do reino de Deus. Esse reino de Deus que se vivencia no hoje da história e que aponta também para esse momento escatológico final. De tal modo que a atuação do Espírito não pode ser uma atuação que aliena o sujeito da história, que tira esse sujeito da sua atuação efetiva em todos os meandros da sociedade, na economia, na política, na educação, na saúde, enfim, em tudo aquilo que compõe a vida humana em sociedade. O Espírito é aquele que desce sobre o sujeito
e o faz viver de acordo com o paradigma do reino de Deus revelado em plenitude em Cristo Jesus. Então, não dá para olharmos para a atuação do Espírito como uma atuação que aliena o sujeito da história. Olha aí, o programa de hoje nós estamos conversando, refletindo sobre este primeiro tema da síntese latino-americana, que é sobre o protagonismo do Espírito no caminho sinodal, a centralidade do Espírito na Igreja. Quem nos ajuda nesta reflexão é a irmã Teia Frigério, ela é missionária de Maria, xaveriana, e o professor João Cláudio Rufino, da PUC São Paulo, teólogo. E elementos muito caros aqui para a gente perceber, né? Como é que o Espírito está atuando nas nossas comunidades, nos nossos processos, atuando em cada um de nós, batizados e batizadas, neste tempo, né, muito especial que a gente está vivendo desde 2021 e que se estende sobre até o próximo ano, né, o sínodo sobre sinodalidade até 2024. Então, você fica aí com a gente, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente continua essa conversa sobre o protagonismo do Espírito. Estamos de volta com o nosso programa e eu quero convidar a irmã Teia agora para continuar conosco nesta reflexão. No bloco anterior, o professor João Cláudio falava para nós sobre esta ação do Espírito, né, para a centralidade dele, a vivência do Evangelho. Irmã Teia, que sinais que nós podemos perceber, né, que o Espírito está agindo nas nossas comunidades, nos nossos processos, e que não se trata apenas de uma imposição de algo pessoal ou de um pequeno grupo? A ação do Espírito nós já podemos reconhecer através de dois elementos, dois aspectos. Vou, por isso, me fazer entender a partir dos Atos dos Apóstolos. O primeiro elemento, o primeiro aspecto, é que quando o Espírito está presente, as pessoas, a comunidade, ela se coloca em saída, porque o Espírito faz sair de si mesmo. Lembrando o que refletimos antes, ele rompe as barreiras, os muros, as portas fechadas do intimismo, do individualismo. Na Pentecoste estavam fechados em casa. Vem o Espírito e as portas se espalancam, o medo é rompido e sai às ruas. Pedro não quer ir com os não-judeus. Diz que tudo está impuro. Aí o Espírito faz ver para ele que nada é impuro. Tudo é bem dom de Deus. E quando ele aceita o convite de ir na casa de Cornélio, o Espírito o antecede. Ele desce sobre a família de Cornélio, ainda quando Pedro está só entrando em casa. Poderia fazer uma outra multidão de exemplos. Então, o primeiro aspecto que nos diz que o Espírito é presente é quando as barreiras do intimismo, do individualismo, do fechamento de si mesmo são rompidas. E, por exemplo, nesta caminhada do sínodo, a atitude de escuta que rompe as barreiras, os muros, as portas fechadas de nossa igreja para se colocar à escuta dos pobres, dos pequenos, das outras igrejas, dos sinais dos tempos, nos diz que o Espírito é presente. O outro aspecto que nos diz que o Espírito é presente é o
o atuar, o ser comunidade. O espírito é aquele que cria a comunidade. O espírito é aquele que ajuda a discernir em comunidade. Que, ao mesmo tempo, faz com que o que a pessoa pensa seja avalorado do pensar comunitário. Lá no primeiro concílio, aquele que chamamos de Jerusalém, Tiago, quando toma a palavra depois da decisão, ele diz: o Espírito Santo é nós. O Espírito Santo, ele cria a comunidade. Então, nesta caminhada sinodal, a gente está justamente percebendo isso. Embora talvez nem toda a igreja como um todo, mas na sua grande maioria, naquilo que estamos percebendo, o Espírito está abrindo os muros, as portas da nossa igreja, como João 23, São João 23, disse com o Vaticano II, vamos abrir as portas, as janelas da igreja para deixar o Espírito Santo entrar. E o outro está de colocar, então, a escuta. E o outro aspecto é que nós estamos criando comunidade. Sinodalidade é, como já disse o João Cláudio, é caminhar juntos. Mas tem um outro aspecto da palavra sinodalidade que é pouco usado, que é também passar a soleira de um lugar para estar junto e entrar em sintonia. Nós podemos caminhar juntos se nós estamos em sintonia, se nós acolhemos juntos, juntas, na diversidade, o projeto de Jesus, sua proposta do reino, sua proposta de tornar este mundo uma casa onde todos e todas sejamos irmãos. Olha aí, acolher este sinal do Espírito que nos motiva a sair e a formar comunidade, né? Que a irmã Teia traz para nós nesse início desse bloco. E, professor João Cláudio, lendo a síntese, né, latino-americana, eu encontrei ali uma afirmação muito rica que eu gostaria de trazer para a gente comentar e ajudar as pessoas também na reflexão, que é a seguinte: a igreja está hoje, mais do que nunca, necessitando de um novo estilo relacional, mais contextualizado, encarnado na realidade, capaz de escutar e fazer ressoar as diferentes vozes. Comenta para a gente esse trecho, por favor. Esse trecho ele é belíssimo e ele justamente se atrela à temática da pneumatologia à medida em que nós compreendemos a pessoa do Espírito como aquele que desce, que vem ao encontro, que vem do céu sobre o ser humano e sobre toda a realidade. Nesse sentido, o Espírito atuando em nós nos conduz a uma inserção maior na realidade. E essa inserção tem como prerrogativa clara o diálogo, a abertura, a escuta daquilo que são, como nos lembra o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, o anseio, as dores, as dificuldades do ser humano contemporâneo. Nesse sentido, a atuação do Espírito deve nos conduzir sempre a esse coração aberto a ouvir a todos, a ouvir toda a humanidade. E um outro detalhe também que eu acho que é fundamental ser comentado a partir desse trecho é o seguinte: quando nós olhamos para a atuação do Espírito dentro das Escrituras, no Novo Testamento, e aí, novamente, ressalto aqui aquilo que a irmã Teia já fez referência, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, lá nós vemos que essa atuação do Espírito é uma atuação que leva aquele que o recebe
ao encontro dos outros, ao encontro de toda a humanidade conhecida na época. A promessa de Jesus do capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos: mas descerá sobre vós o Espírito e vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. É isso. Esse Espírito, quando atua, nos leva a uma abertura na direção do outro, porque esse Espírito, como nos lembra o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 5, é o próprio amor de Deus que atua nos nossos corações. Então, a atuação do Espírito nos leva a essa abertura a todo o gênero humano, a toda a realidade, num processo dialogal, também porque o Espírito é o vínculo. Percebe? Ele é o vínculo entre o pai e o filho, ele é o amor entre o amante e o amado, o pai e o filho, e ele atuando em nós também gera esses vínculos de amor, esses vínculos de efetiva caridade, esses vínculos de efetiva ação. E caridade não existe absolutamente sem diálogo, sem abertura à escuta daquele que está diante de nós, ainda que ele pense de modo diferente de nós. Esse é o ponto fundamental e esse é o comentário que eu faria diante desse trecho maravilhoso da síntese. Que maravilha, que riqueza para nós, e foi muito providencial que a equipe, né, de síntese latino-americana trouxesse o protagonismo do Espírito como o primeiro tema, né? E que bom nós podermos refletir neste programa de hoje, porque realmente ele que dá esse movimento, dinamismo e esse vínculo de união dos cristãos. Eu quero agradecer a bela reflexão, a contribuição dos nossos convidados. Irmã Thaia Frigério, muito obrigado pela disponibilidade e reflexão conosco aqui no Igreja Sinodal. Obrigada a você, Túlio, por ter convidado. Que nós estejamos atentos, né? Que a Divina Ruá nos ajude a estar atentos aos sinais dos tempos. Quero agradecer também ao teólogo, professor João Cláudio Rufino também, pela participação e pelas reflexões aqui no programa. Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite e vamos caminhar juntos com sinodalidade nesse tempo maravilhoso da Igreja do Papado de Francisco. Assim seja. A síntese fruto da reunião dos países bolivarianos trouxe uma expressão muito bonita que eu quero partilhar com você. O caminho sinodal é um convite a sermos camponeses de fé, e isso nos obriga a aprender novos verbos: esperar sem desespero, regar o necessário para cada tipo de planta, perseverar sem cansaço, certos de que somos guiados pelo Espírito. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Acesse o canal Igreja Sinodal no YouTube, basta procurar na lupinha por @Igreja Sinodal e conferir todos os nossos programas. Um abraço para você.